Na aula passada, a gente estava falando sobre as diferentes vertentes que um esporte pode ter, educacional, lazer competitivo. Agora a gente já começa a focar um pouquinho mais na questão do esporte competitivo. O esporte, conforme ele vai chegando no mais alto nível, ele passa a ter uma variedade de complexidade muito maior e uma necessidade de mais profissionais trabalharem junto. É comum que em um nível mais baixo, principalmente para esportes que não são muito populares, não estão em grandes centros esportivos, o treinador acaba fazendo tudo, dá o treino físico, treino técnico, prescreve dieta, conversa com ele, faz a parte de treino mental, enfim. Mas conforme você vai avançando e vai se tornando mais profissional o trabalho, a necessidade de diferentes profissionais, ela se torna crucial. Então, eu selecionei aqui alguns profissionais aqui, mas na verdade a gente consegue inserir até mais, fisiologista, biomecânico, enfim, conforme você vai chegando no mais alto nível, você vai precisando de mais olhares, mais profissionais que são mais especializados em alguns aspectos que podem ajudar o treinador, podem ajudar a impactar o atleta, pode ajudar a melhorar o rendimento dele. A verdade é que o esporte, quanto mais competitivo ele vai ficando, os detalhes eles vão fazendo mais uma diferença maior. E hoje, para diferentes áreas, então você pega a nutrição, você vai ter a nutrição esportiva, para a psicologia, você vai ter a psicologia esportiva, para a medicina, você vai ter a medicina esportiva. Para essas diferentes áreas de conhecimento, essas profissões, você tem uma especialização para o esporte, que são profissionais que eles vão ter a formação básica da área, mas uma especialização com um olhar diferente, diferenciado para o esporte. Normalmente, um nutricionista que vai prescrever dieta, sei lá, para minha mãe, não é o mesmo tipo de conhecimento que vai precisar para o meu atleta, que bate peso, que tem uma determinada carga de treino, que tem uma determinada característica. Fundamental que o nutricionista esportivo ele tenha alguns tipos de conhecimento aqui. E aí, como que funciona uma estrutura de uma equipe multidisciplinar e por que isso é tão importante? Eu sei que, às vezes, alguns treinadores que não estão inseridos, às vezes, em grandes clubes, com equipes muito grandes, você pode olhar e falar, ah, pô, será que precisa? Faz tanta diferença? Eu vou te falar, cara, faz muita diferença. E aqui, dentro de uma estrutura profissional, o treinador, ele é o famoso head coach. Head é o cara que está à frente. Head, a tradução literal é cabeça. É como se fosse o treinador cabeça, uma tradução literal. Mas é o treinador que ele está à frente do processo. Então, para um treinador liderar essa equipe de profissionais, então o treinador ele está à frente ali e ele que vai conversar com todo mundo. Só que para esse treinador conseguir conversar com analista de desempenho, com médico, com psicólogo, ele precisa de, no mínimo, um conhecimento básico sobre todas essas áreas. Quem vai prescrever dieta é um nutricionista. Mas, cara, o treinador precisa, no mínimo, entender por que ele está fazendo essa dieta, se isso faz sentido ou não. Então, uma das competências do treinador, ele conseguir é, transitar entre as diferentes áreas. Ele não precisa ser o melhor preparador físico, mas, cara, ele precisa ter um mínimo de conhecimento sobre treinamento, né? Então, isso daqui ele é o básico. Eu vejo que muitos treinadores têm essa lacuna de conhecimento, têm dificuldade de conversar com diferentes profissionais. E aí a gente vai entrar em um problema. A gente tem uma diferença entre equipe multidisciplinar e equipe interdisciplinar. Isso daqui pode fazer toda a diferença no desempenho do atleta. Qual que é a diferença entre uma equipe multi e uma equipe inter? Quando você começa a ter um treinador que ele não domina muito bem as áreas a ponto de conseguir conversar com todo mundo, muitas vezes o que ele faz, ele não conversa com os profissionais, porque ele não tem um domínio muito grande. Ah, faz aí a dieta, faz aí seu treino físico, ah, vai no médico ali, vê as lesões que tem e é isso aí. No máximo me avisa que eu tenho que ajustar aqui. Então acontece, cada profissional começa a fazer a sua parte sem ter uma noção do todo. Isso daqui a gente chama de equipe multidisciplinar. Só que qual que é o problema disso daqui? Às vezes, o atleta ele foi na fisioterapia, fez um trabalho ali com muita ativação de membro inferior e logo em seguida ele vai na preparação física e ia ter treino de perna aqui. Percebe? A gente não se conversou. Ou ele vai
faz um treino físico na musculação, com enfoque hipertrófico, sai todo fadigado, sai do treino e vai fazer sparring aqui no treino técnico. Percebe? Pô, a gente não se conversou. Ou ele está numa fase da periodização em que ele vai ter um gasto calórico muito maior, ou então está uma intensificação de carga que ele precisava de uma ingestão proteica maior. E a nutricionista nem sabe disso daqui, nem sabe dessa diferença aqui de fase competitiva. Percebe qual que é o problema de cada um fazer o seu e ninguém ter noção do todo? Na prática, a maioria das pessoas que trabalham com equipe multidisciplinar trabalham nesse modelo. Isso daqui ele acaba sendo ruim, porque às vezes você pode ter profissionais que são bons profissionais, mas cada um remando para um lado, porque ninguém tem uma noção do todo, ninguém consegue discutir o todo. Agora, você tem um outro modelo que a gente chama de equipe interdisciplinar. O que é uma equipe interdisciplinar? É uma equipe que ela consegue se reunir, por exemplo, toda semana para discutir o problema dos principais atletas, todo mundo sabe em que fase do treino que está aqui, tem noção dos indicadores de monitoramento de carga, como os atletas estão indo. Então acontece, todo mundo sabe das principais lesões que estão ocorrendo na equipe, porque o médico e o fisioterapeuta compartilham nessa reunião. Todo mundo sabe na fase de periodização em que os atletas estão, porque o preparador físico ele compartilha isso daqui com o resto. Aí todo mundo sabe quais estão sendo os desafios ali dentro do treino técnico-tático, porque o treinador ele compartilha isso daqui com todo mundo. Percebe a importância de você ter esse diálogo? A tendência é que as coisas ficam muito mais coerentes. E aí, quando você tem uma equipe multidisciplinar, às vezes você tem atleta que fica garotinha de recado aqui. Ele vai, ele fala uma coisa para o preparador físico, ele fala outra coisa para o psicólogo, e às vezes até acaba jogando um profissional contra o outro, que o atleta acaba manipulando aqui. Isso daqui é um problema muito grave. Por isso que o ideal é a gente ter um trabalho interdisciplinar. Esse sempre tem que ser nosso principal objetivo. Seja você estando em grandes clubes ou não. Ah, eu tenho uma estrutura pequena aqui de treino na minha academia. Cara, mas você tem uma equipe que está trabalhando? Pô, será que a gente não consegue pegar essa equipe, fazer uma reunião online uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas que seja, pelo menos para discutir os principais aspectos e ficar todo mundo alinhado? Isso daqui faz muita diferença. Eu falo porque eu já trabalhei nos dois modelos, infelizmente nem sempre eu consigo trabalhar com equipes inter. A gente acaba muitas vezes trabalhando com uma equipe multi, mas não é uma opção minha. O treinador, ele é o head coach, ele que acaba liderando. Então, essa liderança do processo, ela recai sobre ele. Se ele não tem interesse ou não vê essa necessidade, não tem muitas vezes que eu consiga fazer como preparador físico, por exemplo. Mas é muito importante a gente ter essa noção. E aí, o que faz cada um desses profissionais aqui? Isso daqui é realmente relevante para a luta? Cara, isso daqui ele é fundamental. Então, muitas vezes o treinador, ele deveria focar o conhecimento dele principalmente em aspectos relacionados a questões técnico-táticas. No final, isso daqui que faz mais diferença na luta. Obviamente, ele tem que ter um mínimo de noção de cada coisa, incluindo de preparação física, né? Se ele não tem noção de como ondular a carga, como fazer uma periodização básica, cara, aí isso daqui ele faz parte da competência de treinador dele. Mas ele não precisa ter um conhecimento de treino de força que um preparador físico tem, por exemplo, enfim. E na prática acaba ficando muito complexo. Mesmo que ele tenha esse conhecimento, eu vou te falar porque eu já passei por isso. Cara, é complexo você fazer tanto a periodização técnico-tática quanto do treino físico, fazer as duas coisas. Cara, é bastante coisa, uma sobrecarga grande para um profissional só, tá? Então, o ideal é que ele compartilhe isso com um preparador físico. Assim como nutricionista, pô, a gente, quase as modalidades de luta tem controle de peso. Aí, cara, se não tem um nutricionista envolvido, a chance de dar ruim nessa parte nutricional, principalmente atletas mais jovens, querem comer besteira e tudo mais, cara, a chance do moleque ficar perdendo peso à toa, sem tanta necessidade, ou se desgastando muito mais do que ele deveria, é muito grande. Aí a parte do psicólogo, cara, tem gente que acha que é frescura. Um dos maiores problemas que a gente tem é o moleque arregar na hora da competição. O cara treinou pra caramba e aí ele tem um nível competitivo muito abaixo. Ele treina aqui e ele compete aqui. Cara, isso daqui é um problema clássico psicológico. E aí, na verdade, pode ter vários problemas técnicos, táticos do treinamento dele que influenciam também a confiança dele. Mas um profissional para cuidar dessa parte, ele é muito importante. Aí, porque isso daqui começa a ajudar a gente a fazer o atleta treinar e competir no mesmo nível. A fisioterapeuta, cara, as lutas machucam muito. Aí, a natureza da luta, mesmo que se você monitorar certo,
cara, só a natureza da luta, independente se é de grappling ou de striking, cara, a gente tem coisa que machuca, a gente sabe que tem coisa que machuca. Aí, poxa, tem um cotovelo, cair de ombro, enfim. Aí, então é muito fácil a gente ter lesões. Se não tem um cara ali ajudando num recovery, ajudando a cuidar das lesões básicas, fica difícil. Um médico do esporte. Cara, quantas vezes vocês já não tiveram um atleta que foi no médico? Aí o médico, não, fica um mês sem treinar. O médico, ele não entende a realidade que a gente tem inserido. Cara, a gente não consegue adaptar o treino, não dá pra, sabe? Então, assim, ter um médico que entende do esporte, que entende a importância dele estar frequente no treino, isso daqui é fundamental. Um médico que você consegue conversar com o treinador, e ele entende a importância, pô, isso daqui ele é muito importante, porque vai fazer muita diferença. Às vezes o cara pedir algum exame, pedir alguma coisa, e aí você vai ter na prática, você vai ter um atleta que está se quebrando menos, se tratando mais rápido, perdendo menos treino e, por consequência, um desempenho melhor. E aqui é onde eu vejo poucas equipes acabam tendo análise de desempenho. Análise de desempenho, cara, quando você chega em determinado nível, isso daqui ele faz toda a diferença, tá? Se tem um treinador inteligente, ele consegue, porque a chave da luta, ela tá no aspecto técnico-tático. Se você tem um cara que ele consegue te mostrar diferentes tendências estatísticas de golpe, de fraqueza, ó, as fraquezas do cara são nessas condições, a fraqueza do seu atleta é nessas condições, pô, o treinador ele consegue utilizar esses dados para o próprio treino. Ele consegue treinar em cima do adversário, ele consegue melhorar as fraquezas da equipe dele, isso tudo baseado em dados. E aí, só que você precisa de um treinador que sabe, primeiro, ele tem que saber planejar um treino, né? Fazer um, e ele precisa saber ter essa leitura, ter essa comunicação, entender que esse cara aqui ele não precisa ser um treinador, ele precisa entender um pouquinho mais de estatística, ele precisa entender um pouquinho mais, ele tem que ter um diálogo com a luta, alguma experiência com a luta, mas ele precisa conseguir levantar alguns dados e trazer alguns insights. E aí um treinador inteligente ele consegue fazer isso muito bem, cara. Eu lembro para a preparação dos Jogos de Tóquio no Taekwondo, a Paula foi análise de desempenho e foi um caso interessante que o Diego, que era o treinador dela, ela forneceu muitos vídeos. A Paula conseguiu antecipar as chaves, como o ranqueamento ali das chaves ia ser com base no ranking internacional, ela conseguiu fazer uma previsão de como ficariam as chaves, ela conseguiu acertar. E a gente viu que a Milena, por exemplo, ia lutar com a jordaniana na primeira luta. Ela já tinha perdido 2 vezes para a jordaniana, uma menina que girava muito bem e tudo mais. Cara, e o Diego começou a fazer os treinos baseados nas estatísticas dessa menina. Com conclusão, ela ganhou, ela conseguiu passar para a próxima fase ali nos Jogos Olímpicos, muito com base nesse treinamento específico. Então, quando você tem um treinador inteligente e se tem um bom profissional que consegue fazer essa troca, isso faz toda a diferença. Então, essa é uma estrutura de um básica, lógico que eu falei, você pode ter biomecânico, bioquímico, fisiologista, enfim, você pode ter outros profissionais aqui, né? Então, a tendência, quanto mais recurso aquele clube, aquela equipe tem, mais profissionais você vai estar envolvido, mas o ponto é, a estrutura de um esporte de alto nível, e mesmo que você tenha uma academia particular, é importante se mirar, cara, que é uma estrutura ideal que gera desempenho hoje. Ela tá com um head coach, um treinador que ele consegue dialogar em diferentes áreas e vários profissionais especializados no esporte, então um médico esportivo, fisioterapeuta esportivo, e a ideia é que essa equipe ela se comunique. Isso daqui vai fazer toda a diferença no desempenho do atleta. Então, isso daqui é a base de um esporte de alto rendimento. Aqui a gente está falando em alto desempenho, tudo bem? Se não, a gente está falando só de algo amador, mas quando eu falo chegou no alto nível, essa é uma estrutura que a gente tem que idealizar.